Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida neste exato momento. Que este dia comece com a presença de Deus enchendo seu coração de esperança, fé e direção. Eu não sei como você acordou hoje. Eu não sei quais pensamentos vieram à sua mente logo cedo. Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando em silêncio. Mas uma coisa eu sei. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele sabe exatamente o que você está passando, e Ele te trouxe até aqui para ouvir uma verdade que pode transformar sua história. Mudar dói, mas vale a pena. Talvez ao ouvir essa frase, algo dentro de você já se mexa, porque falar de mudança não é confortável. Falar de mudança é tocar em áreas que muitas vezes evitamos. É mexer em feridas, é confrontar atitudes, é encarar decisões que temos adiado. A mudança não é algo leve. Não é algo simples, não é algo que acontece sem esforço. Mudar exige coragem, mudar exige fé, mudar exige entrega. E é exatamente por isso que muitas pessoas permanecem presas na mesma situação por anos. Não porque não tenham capacidade de avançar, mas porque têm medo de mudar. Medo do desconhecido, medo de perder o controle, medo de deixar aquilo que já se tornou familiar. O ser humano se acostuma com aquilo que vive, mesmo que aquilo não seja bom. Quantas pessoas hoje estão vivendo situações que machucam, que limitam, que entristecem, mas continuam ali simplesmente porque já se acostumaram, já se adaptaram à dor, já aprenderam a conviver com aquilo que Deus nunca planejou para elas. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com amor, mas com firmeza. Se você não mudar, nada muda. Você pode orar todos os dias, você pode pedir a Deus por transformação, você pode desejar uma vida diferente, mas se você não tomar decisões diferentes, os resultados continuarão sendo os mesmos. Deus tem poder para fazer milagres, sim. Deus pode abrir portas, pode transformar situações, pode mudar cenários impossíveis, mas existe uma parte que cabe a nós. Existe uma responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos, a decisão de mudar. E essa decisão, muitas vezes, dói. Dói reconhecer que estamos errados. Dói admitir que precisamos melhorar. Dói entender que certas atitudes precisam ser deixadas para trás. Dói perceber que alguns caminhos que escolhemos não nos levaram para onde deveríamos ir. Mas essa dor não é para te destruir. Essa dor é para te despertar. É como alguém que está doente e precisa de um tratamento. Às vezes, o tratamento não é agradável. Às vezes envolve procedimentos difíceis, mudanças de hábitos, renúncias, mas tudo isso tem um objetivo: a cura. Assim também é no mundo espiritual. Deus, como um pai amoroso, muitas vezes permite processos que nos tiram do conforto para nos levar para a transformação. E deixa eu te dizer algo muito importante. Deus não está interessado apenas em te dar coisas. Deus está interessado em te transformar. Porque de nada adianta receber bênçãos se você não estiver preparado para viver aquilo que Ele tem para você. De nada adianta alcançar algo novo carregando uma mentalidade velha. Por isso, antes da promessa, vem o processo. Antes da conquista, vem a preparação. Antes da mudança externa, vem a transformação interna. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Porque o processo cansa, o processo confronta, o processo exige, mas o processo também constrói. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, um lugar de transição, um lugar onde Deus está mexendo em áreas da sua vida, um lugar onde coisas estão sendo ajustadas, reposicionadas, transformadas. E eu sei, isso pode gerar confusão, pode parecer que tudo está fora do lugar, pode parecer que você está perdendo mais do que ganhando, pode parecer que nada está fazendo sentido. Mas não se engane, Deus está trabalhando. Mesmo quando você não entende, Ele está agindo. Mesmo quando você não vê, Ele está preparando algo maior. O problema é que queremos entender tudo antes de obedecer. Queremos ter controle antes de confiar. Queremos garantias antes de dar passos. Mas a fé funciona de outra forma. A fé não te dá todos os detalhes. A fé te dá direção. A fé não elimina o medo, mas te dá coragem para continuar apesar dele. A fé não torna o caminho fácil, mas te assegura que você não está sozinho. E quando você decide confiar em Deus, mesmo em meio à dor da mudança,
algo poderoso começa a acontecer dentro de você. Sua mente começa a ser renovada, seus pensamentos começam a mudar, sua forma de ver a vida começa a transformar-se. E aos poucos, aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar realidade. Mas tudo começa com uma decisão. A decisão de não permanecer no mesmo lugar. A decisão de não aceitar uma vida limitada. A decisão de dizer: Deus, mesmo que doa, eu estou disposto a mudar. E essa disposição move o céu. Quando Deus vê um coração disposto, Ele libera graça, Ele libera força, Ele libera direção, porque Ele não exige perfeição, Ele busca entrega. Talvez você esteja pensando agora: mas eu não sei o que estou enfrentando, você não sabe o quanto está difícil. E é verdade, eu posso não saber exatamente a sua situação, mas Deus sabe. Ele sabe das noites em que você chorou em silêncio, Ele sabe das batalhas internas que ninguém vê. Ele sabe das vezes em que você pensou em desistir, e mesmo assim, você está aqui. Isso não é por acaso, isso é porque Deus ainda tem um propósito na sua vida. E parte desse propósito envolve mudança. Talvez seja mudar hábitos, talvez seja mudar pensamentos, talvez seja mudar atitudes, talvez seja mudar ambientes, talvez seja mudar relacionamentos. Sim, existem mudanças que envolvem pessoas, e essa é uma das partes mais difíceis. Porque se apegar é fácil, permanecer no que já conhecemos é confortável, mas nem todo mundo foi enviado por Deus para caminhar com você em todas as fases da sua vida. Existem pessoas que fazem parte de ciclos, não do propósito completo. E quando Deus começa a te levar para um novo nível, algumas conexões já não fazem mais sentido. E isso dói. Dói se afastar, dói soltar, dói aceitar que nem todo mundo vai entender a sua mudança, mas você precisa escolher agradar pessoas ou obedecer a Deus. Porque nem sempre as duas coisas caminham juntas. E quando você escolhe obedecer a Deus, mesmo que isso custe desconforto, Ele honra a sua decisão. Ele te fortalece, Ele te sustenta, Ele te conduz. E aos poucos, você começa a perceber que aquilo que parecia perda, na verdade era livramento. Que aquilo que parecia dor, na verdade era cuidado. Que aquilo que parecia fim, na verdade era um novo começo. Deus não tira nada de você sem propósito. Se algo está sendo removido, é porque algo melhor está sendo preparado. Mas você precisa confiar. Você precisa continuar. Você precisa não desistir no meio do processo. Porque muitas pessoas começam a mudança, mas param no meio do caminho. E por isso, não vivem o resultado. Elas sentem a dor da transformação, mas não experimentam a alegria da recompensa. Não seja essa pessoa. Se Deus começou algo na sua vida, Ele vai terminar. Mas você precisa permanecer firme, mesmo quando for difícil, mesmo que não faça sentido, mesmo que pareça demorado. Continue, porque cada passo que você dá em direção àquilo que Deus quer te aproxima de uma vida melhor. E um dia você vai olhar para trás e vai perceber que valeu a pena. Valeu a pena ter deixado aquilo que te prendia. Valeu a pena ter enfrentado o medo. Valeu a pena ter confiado em Deus. Valeu a pena ter passado pelo processo, porque o que te espera é maior do que tudo aquilo que você precisou deixar para trás. Então, hoje, eu te convido a tomar uma decisão. Não adie mais aquilo que Deus já falou com você. Não ignore mais aquilo que o Espírito Santo já mostrou. Não fuja mais da mudança. Abra o seu coração. Se renda ao processo. Confie em Deus e dê o primeiro passo. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja simples, mas comece. Porque grandes transformações começam com pequenas decisões. E Deus está com você em cada etapa. Ele não te abandona, Ele não te esquece, Ele não te deixa sozinho. Ele caminha ao seu lado, Ele segura a sua mão, Ele te fortalece quando você acha que não vai conseguir. Então não tenha medo. Mudar dói, mas vale a pena. Vale a pena pela paz que você vai sentir, vale a pena pela liberdade que você vai viver, vale a pena pela transformação que você vai experimentar, vale a pena pelo propósito que você vai cumprir. E acima de tudo, vale a pena porque te aproxima de Deus, e não existe lugar melhor para estar. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele te dê força para mudar, que Ele te dê coragem para continuar, e que você nunca se esqueça:
A dor é passageira, mas o propósito é eterno. Amém.